Continuemos então. Pronto. Gente, outro campo também muito explorado, disputado entre esses dois países foi a corrida espacial. Gente, a corrida espacial houve assim, um investimento de dinheiro, de tempo enorme, tanto por parte dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Os dois tinham o objetivo de mostrar, né, quem é que tinha um sistema mais avançado, quem ia chegar na Lua primeiro. Enfim, os caras queriam dominar até o espaço, certo, gente? Era a busca pela hegemonia era algo assim fora do comum. E aí, nessa disputa da corrida espacial, quem acaba tomando a frente primeiro é a União Soviética, em 1957, quando ela lança o foguete Sputnik com um cão dentro, na verdade foi uma cadela, né? É a cadela Laika, que foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço. Então, assim, quando a União Soviética consegue isso, assim, foi um estrondo, né? Foi o momento em que ela mostrou superioridade e foi o momento em que os Estados Unidos, assim, baixaram a cabeça e ficaram com ódio, né? Porque a União Soviética tinha conseguido chegar na Lua primeiro que eles, né? Foi um cachorro, mas foi. E aí, anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua com a missão espacial norte-americana. Então, 12 anos depois, os Estados Unidos chega à Lua e dessa vez não vai cachorro, gato ou papagaio, vai um homem, né? E tudo isso televisionado, o povo acompanhando a chegada dos americanos na Lua. E aí foi quando os Estados Unidos sambaram lá na Lua, na cara dos soviéticos, né? Fincaram a bandeira dos Estados Unidos, tiraram selfie, enfim, mostraram em tempo real a superioridade americana na corrida espacial. Essa disputa, gente, ia, como eu falei, no campo cultural de todas as formas, né? Então, foi na corrida espacial, foi nas Olimpíadas também. Nas Olimpíadas, sempre um ficava querendo ter mais medalhas, né? Estar superior ao outro no quadro de medalhas. Então, por isso que até hoje esses dois países têm uma tradição de terem muitas medalhas nas Olimpíadas, né? Se vocês observarem, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, eles sempre estão entre os primeiros colocados no quadro de medalhas. Hoje, não mais por essa disputa particular entre as duas, mas porque ficou essa tradição do investimento ao esporte, de mostrar essa superioridade do campo esportivo também para o mundo. E além do esporte, a gente tem o cinema, gente. E aqui muito mais o lado americano, né, com toda a sua indústria hollywoodiana, mas assim, muitos filmes, muitos gibis exploraram muito esse tema da Guerra Fria. E nesses filmes, a maioria deles colocavam sempre a União Soviética como inimigo, como vilão da história, e o mocinho era o americano, então era sempre um russo que tinha uma arma destrutiva, que ia destruir o mundo, e aí vem um americano com todo o seu heroísmo salvar a humanidade, sabe? Então foram justamente essas coisas que foram expandindo e alimentando cada vez mais a imagem do socialismo como inimigo, como algo que precisa ser combatido. Eu trouxe aqui a imagem de um filme super conhecido, pelo menos para mim, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um ícone desses filmes de luta, que é do Rock Balboa 4, né? E aqui a gente vai analisar e vai ver o quanto o cinema ajudou a dar uma imagem meio que distorcida do que foi a Guerra Fria, né? O filme, por ser americano, obviamente, beneficiava os Estados Unidos. Então, aqui a gente tem o protagonista, que é o Rock, né? Um nome assim bem americano. E quem era o inimigo dele, gente? O soviético. Gente, dá pra ver até pelo calçãozinho aqui. E aí o nome desse cara no filme, gente, era o Ivan Drago. Ivan é o nome de um czar. Foi um czar, um dos piores que a Rússia já teve. Era conhecido até como Ivan o Terrível. E terrível porque ele simplesmente
matou o próprio filho, né? E Draco, né, Conde Drácula, então assim, o próprio nome já traz uma repulsa, né? Ivan Draco. E aqui Rock, o nome super americano, e aí o calçãozinho aqui já identificando os Estados Unidos, ou seja, a luta que era entre os Estados Unidos e os russos e a União Soviética. Detalhe, esse short que o Rock foi para a luta, gente, na verdade tinha sido de um amigo dele, que se chamava Apollo, né? Apollo, a galera lá da corrida espacial, ou seja, a galerinha do bem, que havia morrido numa luta suja contra esse cara aqui, né? Então ele ia para a luta não só para vencer, mas para vingar a morte do seu amigo que morreu de forma muito injusta nas mãos do soviético. E aí, se a gente observar aqui os símbolos da imagem, a gente tem aqui, ó, o símbolo do comunismo. Aqui a gente tem Lenin, ou seja, o cara vai derrotar o russo nas barbas de Lenin, né? Lenin vai assistir a derrota do Ivan Draco, a derrota do russo, a derrota do socialismo para os americanos. Então percebam como tudo é construído, né? E isso na cabeça das pessoas fazem com que elas acabassem acreditando que realmente os soviéticos eram os inimigos, que os americanos estavam ajudando o mundo a combater, né? Muito bem, meu povo. Agora a gente vai para a parte mais tensa da Guerra Fria, que foi o momento da crise de mísseis em Cuba. O que foi isso, gente? Foi um confronto de 13 dias entre os Estados Unidos e a União Soviética relacionado com a implantação de mísseis balísticos soviéticos em Cuba. Além de ter sido televisionada em todo o mundo, foi o mais próximo que se chegou ao início de uma guerra nuclear em grande escala, durante a Guerra Fria. O que aconteceu aqui, meu povo? Cuba tinha acabado de passar pela sua Revolução Cubana, liderado por Che Guevara e Fidel Castro, onde os dois conseguiram implantar o socialismo em Cuba, né? Então, Cuba estava totalmente amparada ali pela União Soviética. Mas naquele ano, ela havia sofrido um atentado por parte dos americanos que tentaram ali invadir a Baía dos Porcos. Então, meio que para proteger o território da Cuba recém-socialista, os soviéticos instalaram lá mísseis apontados em direção aos Estados Unidos. Só que aí a CIA, né, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, acabou descobrindo que haviam esses mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. E aí acabou tudo, né, gente? Foi o fim. Os Estados Unidos quiseram revidar, foram tomar satisfações e falaram, olha, temos mísseis também apontados para vocês, que era na Turquia. E aí foi um momento super tenso, gente, porque o mundo ficou, meu Deus, é agora. É agora que a Terceira Guerra Mundial vai começar. Mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos, mísseis na Turquia apontados para a União Soviética. É agora? Quem é que vai fazer o primeiro lançamento? E aí, após 13 dias de cansadas de negociações, eles acabaram resolvendo de que maneira? A União Soviética disse que retirava os mísseis de Cuba, mas em troca, os Estados Unidos tinham que assinar um acordo onde não tentaria mais invadir Cuba e também retirariam os mísseis da Turquia, né, que estavam apontados para a União Soviética. Então, os Estados Unidos concordam e dessa forma os dois retiram os mísseis e o mundo pôde respirar em paz mais uma vez, né? Mas foi um momento assim mais tenso, mais crítico, assim, mais perto de ter esse conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Gente, como eu falei para vocês, não teve o conflito direto entre as duas potências, o mais próximo que chegou foi essa crise dos mísseis que eu acabei de falar, mas houveram alguns envolvimentos indiretos dessas duas potências em alguns confrontos, como, por exemplo, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. A Guerra da Coreia, gente, aconteceu entre os anos de 1951 e 1953.
Nesse período, gente, a Coreia não tinha a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Era um país unificado. Só que a região sul da Coreia era adepta ao capitalismo e a região norte ao capitalismo. Aliás, ao socialismo, né? Então elas eram só país, mas elas eram meio que divididas ideologicamente. E aí, nesse momento, a China estava passando pela Revolução Maoísta, que foi justamente a implantação do socialismo. Então, na medida em que implantaram o socialismo aqui, e sabendo que essa região norte da Coreia era socialista também, eles resolveram invadir a região sul e tornar a Coreia socialista. E aí, quando a região sul da Coreia começou a sofrer os ataques, né, da China, e da União Soviética, os Estados Unidos entrou do lado da região sul da Coreia e começou o confronto entre o norte da Coreia e o sul da Coreia, né? Houve uma guerra civil dentro do país. A guerra dura 2 anos e termina em 1953 com a divisão da Coreia. Então, após 2 anos dessa guerra civil, a solução encontrada foi a divisão dos países entre a Coreia do Norte, socialista, e Coreia do Sul, capitalista. Então, foi a partir desse momento que a Coreia foi dividida e por isso que até hoje existe a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Outro confronto, gente, esse ainda mais violento, assim, que teve durante a Guerra Fria, foi a Guerra do Vietnã. O Vietnã, gente, tinha acabado de se libertar da França e estava implantando o socialismo, né? Só que os Estados Unidos, quando ficaram sabendo que o Vietnã estava se tornando aderindo ao socialismo, eles resolveram intervir. Né? Eles não queriam que mais um país se tornasse socialista. E aí enviou mais de 500 mil soldados para o Vietnã para combater o socialismo lá. E aí a União Soviética, sabendo disso, enviou também as suas tropas para o Vietnã para impedir que os Estados Unidos vencessem essa batalha, né? Então, assim, a Guerra do Vietnã foi o palco do confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então, não houve o conflito no território dos Estados Unidos e da União Soviética, mas o pobre do Vietnã que serviu de palco para isso. E assim, foi muito trágico porque os vietnamitas, né, eles sofreram o tempo todo com os ataques americanos. Os Estados Unidos mostrou para o mundo as suas armas químicas. Então, assim, vários vietnamitas tiveram seu corpo, assim, se deteriorando, sabe, com os efeitos dessas armas, o corpo derretendo. Foi um ataque terrível. E o pior, toda essa guerra foi televisionada, gente. Então, os americanos chegavam em casa à noite, assistiam a TV e viam tudo que os americanos estavam fazendo no Vietnã, todas as atrocidades. E assim, né, os vietnamitas, gente, não tinha feito nada com os Estados Unidos. O Vietnã não invadiu os Estados Unidos, o Vietnã não invadiu nenhuma área de influência dos Estados Unidos, eles simplesmente estavam se tornando socialistas. E os Estados Unidos não queriam. E por isso invadiu e foram vários e vários milhares de vietnamitas mortos. E os americanos, ao assistirem aquilo, começou a ficar confuso, sabe? Começou a ficar contra os Estados Unidos. Ou seja, a própria sociedade americana ficou contra os Estados Unidos nessa guerra contra o Vietnã. E aí, o apoio da União Soviética ao Vietnã foi crescendo, os vietnamitas foram ganhando força e os Estados Unidos acabaram sendo derrotados, né, dessa guerra em 1975. Então, mesmo com tantos civis mortos no Vietnã, com tanto desastre, os vietnamitas conseguem a vitória, os Estados Unidos perdem.
e o Vietnã se torna socialista, tá? Aqui mais uma imagem da Guerra do Vietnã. Essa imagem é clássica, assim, super famosa, porque mostra, representa inocentes, né, pagando, morrendo, tendo dor por conta de uma briga ideológica entre os poderosos, né? Então, é uma cena muito triste, marcante dessa guerra, e muito reflexiva também. E então, meu povo, o tempo foi passando e a gente está chegando ao momento do fim dessa guerra, né? E o que simboliza o fim dessa guerra, gente? A queda do Muro de Berlim. Em 9 de novembro de 1989, com a crise do sistema socialista no leste da Europa e o fim desse sistema na Alemanha Oriental, ocorreu a queda do muro. Cidadãos da Alemanha foram para as ruas comemorar o momento histórico e ajudaram a derrubar o muro. O ato simbólico representou também o fim da Guerra Fria e o primeiro passo na reintegração da Alemanha. Então, a queda do Muro de Berlim foi, na verdade, o grande símbolo do fim dessa Guerra Fria. Mas aí vocês vão perguntar, tá, Ingrid, mas quem foi que ganhou, né? Como foi que se deu esse fim? Como que se chega a essa queda do Muro de Berlim? Aí a gente vem aqui para os fatores que contribuíram para o fim dessa Guerra Fria, gente. Primeiro, a falta de democracia. Já eram mais de 40 anos dessa disputa ideológica de países sem ter a liberdade de escolher o que queriam ser, sem a liberdade política, econômica. Então, meio que isso desgastou as relações entre os países, principalmente do lado soviético. Além disso, houve um atraso econômico dos países soviéticos que causaram a crise do socialismo. Gente, a gente falou aqui de bloco militar, econômico, de serviço de inteligência, de uma política de perseguição, de cinema, de Olimpíada, de corrida espacial, e tudo isso era muito dinheiro envolvido. Manter toda essa estrutura, manter essa disputa, saía muito caro, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética. Então, com o passar do tempo e com o desenvolvimento do capitalismo, que gera lucro, o capitalismo, sem sombra de dúvida, é muito mais lucrativo que o socialismo. O problema é que esse lucro fica nas mãos de uma minoria. Logo, quanto mais capitalista é um país, mais desigual, mais desigualdade social ele vai ter. Então, a longo prazo, ficou praticamente insustentável para a União Soviética continuar com aquela disputa, né? Já que economicamente ela não estava se desenvolvendo tanto quanto os Estados Unidos. E na medida que ela foi enfraquecendo economicamente, as suas relações com os países também. Ficou mais difícil de ter o controle, de ter o autoritarismo, de perseguir aqueles que fossem contra o governo, de continuar financiando os países economicamente com o Comecon. Então, na medida em que ela foi enfraquecendo, e essas alianças também, alguns países foram conquistando a sua liberdade, deixando de ser socialista, e o socialismo, assim, perdendo força. E o que decretou realmente o fim dessa guerra foi em 1989, com a queda do Muro de Berlim, onde, assim, deixou de existir a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental e passou a ter a Alemanha passa novamente a ser um país unificado e capitalista. E em 1990 a gente tem Gorbachev, que acelera o fim do socialismo na União Soviética, que passa a se integrar ao capitalismo aos poucos. Gente, esse entrave entre socialismo e capitalismo, Estados Unidos versus União Soviética, elas vão ter, assim, a sua força total enquanto os seus principais líderes estavam no poder. Então, enquanto Truman estava no poder e o Stalin na direção da União Soviética com a sua mão de ferro. Depois que Truman sai da presidência dos Estados Unidos e Stalin morre, os seus sucessores vão ter posturas muito mais brandas, muito mais pacíficas. Então, os presidentes que vieram assumir a União Soviética após Stalin tiveram aberturas mais moderadas,
posturas mais moderadas, dispostos a ter uma abertura político-econômica. Alguns mais conservadores, sim, mas que não chegavam perto do autoritarismo de Stalin, até chegar no Gorbachev. Foi no governo de Gorbachev que, de fato, a União Soviética abriu, houve tanto uma abertura econômica com a perestroika e política com a glasnost, e passou pelo processo de implantação do capitalismo na União Soviética, né? Essa mudança não foi de uma hora para outra, houve todo um processo, né? Primeiro, as repúblicas socialistas que faziam parte da União Soviética se desintegraram, né? E aí a União Soviética deixa de ser União Soviética e passa a ser Rússia. Mas o fato é que essa abertura política, essa integração da União Soviética ao capitalismo mostrava o quê? A derrota do socialismo na Guerra Fria, né? Porque se a União Soviética, que era o coração do socialismo, estava se tornando capitalismo, então é porque realmente o capitalismo havia vencido essa de vez. Então, mesmo com a União Soviética se tornando capitalista, Cuba continuou socialista, a China. Então, o socialismo não desapareceu do mundo, mas com certeza deixou de representar ali as grandes potências mundiais. E por fim, meu povo, quando a gente estuda esse assunto, é importante que a gente tenha a seguinte reflexão, né? Que comunismo, socialismo, capitalismo, Estados Unidos e União Soviética, que a gente não veja entre eles o mocinho, quem é o vilão, quem é o bem, quem é o mal, sabe? Que a gente não caia nessa, porque os dois foram violentos, os dois perseguiram, os dois tiraram liberdade, os dois prenderam, os dois mataram, os dois fizeram atrocidades em nome da sua ideologia, em nome de ter o socialismo, o capitalismo dominando o mundo. Então, justamente por isso é que não tem sentido a gente hoje, né, ter rodas de conversas, a gente tem grupos, comunismo, capitalismo, porque não existe mocinho ali. Os dois queriam poder, os dois passaram por cima de tudo e todos pelos seus interesses, né? E no fim das contas, essas ideologias beneficiavam muito mais os seus próprios interesses do que o povo. Então, que hoje a gente enxergue a política de uma maneira muito mais ampla, né? Porque enquanto a gente estiver com esse olhar pequeno, esse olhar reduzido, né? Nesse maniqueísmo de bem e mal, a gente não vai avançar. Muito pelo contrário, a gente vai retroceder. A gente vai fazer com que o passado seja o nosso presente mais uma vez, tá? Então, é isso. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.